Agora vamos dar início ao nosso primeiro painel, que tem um tema bem interessante, viu, pessoal? Momento atual, olhar dos principais atores. A pandemia e a crise econômica exigiram a promoção de uma gestão sustentável, de planejamento e poder de reação das empresas. Os setores de saúde e previdência precisaram se reinventar, antecipar mudanças e acelerar a inovação para responder à demanda do novo cenário. Para falar sobre este momento, contamos com o presidente da CNSEG, senhor Márcio Coriolano, e da ABRH Brasil, Paulo Sardinha, representando os RHs de todas as empresas, reconhecendo assim o papel de destaque e desafio da área. Para moderar o nosso evento, gostaria de convidar o Flávio Bitter, ele que é diretor-gerente da Bradesco Saúde. Tudo bem, Flávio? Olá, tudo bom, Gil? Muito bom dia, prazer estar aqui com você. Obrigado, Flávio, que bom você estar aqui conosco. Bom, primeiramente, deixe-me apresentar os participantes do nosso painel. Márcio Coriolano, é economista e pós-graduado em Engenharia da Produção. Ele é presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, CNSEG, conselheiro da Confederação Nacional do Sistema Financeiro, o CONSIF, e presidente da Regional Sul da Federação Interamericana de Empresas de Seguros, a FIDES. Ele foi presidente da FENA Saúde. Temos também como do participante do painel o Paulo Sardinha. Ele é presidente da ABRH Brasil, com vasta experiência como diretor de recursos humanos e multinacionais. Flávio, eu passo a bola para você e tenha um excelente painel. Gil, muito obrigado. Queria aqui iniciar agradecendo, né, a Lúcia Madeira, presidente da BRH Rio, também o Paulo Sardinha, presidente da BRH Brasil, e com eles agradecer a todos os gestores, profissionais de RH que estão aqui presentes nesse importante evento. Agradecer minha amiga Rosana Rosa, diretora da BRH Rio, pelo convite e sempre aí pelo seu acesso, né, e pelas suas palavras. Agradecer muito ao Márcio Coriolano, aqui citado, Gil, por você, presidente da CNSEG, amigo de longa data, privilégio estar aqui tanto aqui com Sardinha, com Márcio, nesse evento, mas através dele, né, saudar e agradecer a todos os executivos, gestores, profissionais da área de seguros que também estão aqui hoje. E é com muita alegria que a gente inicia, então, esse painel nessa manhã. Acho que a gente precisa começar, né, como você falou, reconhecendo que estamos vivendo, nesses últimos meses, momentos inimagináveis, né, repletos de desafios, incertezas, trazidos por essa grave crise sanitária, né, seguida da econômica, sem precedência. Mas, igualmente, precisamos reconhecer que esse foi também tempo de grande reorganização, de aprendizagem, de superação, de conquista, onde as empresas mostraram liderança e os RHs protagonismo para promover as necessárias mudanças. Por um lado, as operadoras de plano de saúde não têm medido esforços para o enfrentamento da Covid-19, garantindo o acesso a estruturas necessárias para o tratamento, criando novos canais de atendimento, como foi o caso da telemedicina, e acelerando inovações que permitiram maior facilidade de acesso qualificado, engajamento e, portanto, aquilo que a gente almeja, né, uma saúde mais sustentável. As empresas da FENA Saúde já cobriram quase 200 mil internações com diagnóstico de Covid, autorizaram a realização de mais de 3 milhões de testes de PCR. Igual pressão também as seguradoras de vida tiveram e têm honrado com seus compromissos e sua missão, levando conforto e segurança. Já os RHs foram expostos a toda sorte de desafios para a continuidade do trabalho e para a proteção daquilo que mais importa, que são as pessoas. Fizeram comitês de crise, protocolos, reorganizaram atividades, se envolveram muito em capacitação, exerceram seu papel social e, enfim, como a palavra aqui, né, de ordem, se superaram. A gente precisa reconhecer, apesar de tudo isso,
que essas incertezas que foram a tônica, né, do ano passado e é a tônica, né, desse último trimestre, permanecem. E mais do que nunca é preciso trocar experiências, colaborar, sermos mais humanos e tecnológicos ao mesmo tempo, para que a gente possa enfrentá-los. Razão pela qual esse espaço aqui promovido pela BRH Rio é absolutamente inestimável. Nesse painel, vamos tratar, como o Gil comentou, do momento atual, pelo olhar, né, da Confederação Nacional das Empresas de Seguros, a CNSEG, através do seu presidente, Márcio Quirolano, e pelas lentes do Paulo Sardinha, presidente da BRH Brasil, trazendo a visão, né, de todos os RHs sobre as necessidades, sobre as expectativas da área, né, nesse momento atual. Queria, então, convidar o Márcio, desejar a ele, né, que seja muito bem-vindo ao nosso painel. E, Márcio, a palavra é toda sua. Muito bom, Flávio. Muito obrigado pelo carinho dessa introdução. Eu aqui não vou tomar muito tempo de agradecimento, senão vou consumir aqui o meu tempo de exposição, mas eu queria agradecer a todos da BRH do Rio de Janeiro, na figura do Paulo Sardinha. Muito bem, eu estou muito feliz de voltar aqui a essa casa. Acho que faz 6 anos que eu não tenho tido a oportunidade, o prazer de interagir com vocês. A última vez deve ter sido mais ou menos isso, uns 6, 7 anos, quando eu ainda estava honrosamente na Bradesco Saúde. Havia muita interação com as áreas de recursos humanos em geral e, em particular, com a BR do Rio de Janeiro. Mas vamos lá. Eu acho que a crise que nós vivemos hoje, que o Brasil vive hoje e que ainda nós vamos atravessar, ela pode ser também caracterizada como uma crise epidemiológica que gerou uma crise de mobilidade e que gerou uma crise econômica e social. O que parece estar por trás do atual falso dilema da saúde e da economia, ou seja, entre a crise sanitária e a crise recessiva, é como mover com segurança os fatores de produção, sejam pessoas, sejam insumos, sejam mercadorias. Basta que a gente verifique a resposta absolutamente distinta dada à Covid pelos setores de atividade do Brasil e do mundo: a indústria, o comércio, os serviços e a agroindústria. Todos sabem que a agroindústria é, dos 4 setores, grandes setores de atividade, fora o financeiro e de seguros, evidente, o setor de maior protagonismo, o setor que mais cresce no Brasil, mesmo com o PIB decrescente, a agroindústria sempre apresentou um PIB maior. E não foi diferente agora, durante a pandemia, está sendo agora com a mobilidade, inclusive, de cargas no Brasil afora. E também o desemprego e a renda foi diferente entre cada um desses setores. A indústria foi muito afetada, mas muito menos do que foi afetado o comércio, exatamente pelo distanciamento social e pelos períodos prolongados de isolamento. Assim como os serviços, que estão sendo os últimos agora a sair do cenário. Bom, eu vou retomar esse ponto mais à frente, esse ponto do comportamento, porque eu entendo que essa questão da mobilidade tem a ver não apenas com os cenários econômicos, mas também, principalmente, com a própria dinâmica futura do setor de saúde no Brasil, especificamente setor de saúde suplementar. Bem, a par dessa questão da mobilidade dos fatores, das pessoas, das coisas, outro elemento importante também é o absurdo sentimento de finitude que assaltou todos indistintamente. Se concretizou efetivamente o risco. Né? É uma brincadeira não muito boa, né? Mas é como se fosse assim: se alguém não acreditava que um raio pudesse cair 2 vezes na mesma cabeça, ele pode cair. E trouxe consigo, como eu estava dizendo, também uma aversão muito forte a riscos, que está afetando e vai afetar também esse setor de benefícios, que a gente chama, a saúde, a vida principalmente, entre outros benefícios, e principalmente vai inaugurar um outro padrão de comportamento da população, especificamente no seu consumo de benefícios privados, principalmente vida e saúde. Eu não sei se vai ser um novo normal, se vai ser mais ou menos novo normal, não importa a denominação,
A questão é que temos um novo consumidor, temos um novo cidadão, e que eu acho que esse deve ser o foco de todas as atenções de todos os fornecedores e das políticas do governo do Aravante. Bem, mas antes de eu aprofundar um pouco essa questão, eu gostaria de fazer um brevíssimo, muito breve retrospecto do setor, do desempenho do setor de saúde privada, do setor de saúde suplementar, como ele é chamado. Todos sabem que na última década houve um crescimento muito importante do setor. E, de certa forma, ele foi um crescimento que os economistas, como eu, chamam de contracíclicos. Né? Ele tem esse atributo. Né? Quando você tem uma crise, ao mesmo tempo tem um setor também que reage para poder trazer benefícios ou situações que podem se contrapor àquela crise existente. E isso acontece na saúde, seja pela relativa inelasticidade da demanda, ou seja, mesmo que as pessoas desejem se retirar do espaço do seguro privado, elas não podem, porque elas não têm a contrapartida da mesma qualidade, da mesma extensão, infelizmente, pelo setor público. Então, essa questão ela supera, inclusive, a elasticidade de renda do produto. Claro que o produto tem um preço relativo alto, evidente, né? Todos nós sabemos por quê, vamos também falar um pouco mais adiante. E, ao mesmo tempo, nós somos um país de rendas médias e baixas. 70% da população brasileira, vou repetir, hein? 70% dos domicílios brasileiros têm famílias com rendas abaixo de 2 salários mínimos. Só isso demonstra o brutal desafio que é do atendimento, do acesso a atendimento privado, mas, de qualquer maneira, o setor de saúde tem respondido adequadamente a isso. Vamos a alguns números. Temos aqui, muito rapidamente, uma série histórica de 2007 a 2019, o último dado de 2020, me corrija, Flávio, mas acho que não foi divulgado pela ANS, em termos de arrecadação e também de indenizações, mas consistentemente, ao longo desses 12 anos dessa série aqui, em termos reais, ou seja, descontado a inflação, o crescimento dos custos foi superior ao crescimento do PIB brasileiro. Bem, aí se dá, por que isso? Né? E existe muita ideologia, muita política, muito tratamento diferente por trás desse negócio. Mas é evidente que durante esse tempo todo, mercê do crescimento enorme que a saúde privada teve, esse crescimento se traduziu no desenvolvimento também formidável da medicina e das indústrias que a suportam, de fármacos, diagnósticos, procedimentos clínicos, cirúrgicos e tudo mais que vocês podem imaginar. E é natural, né, que, tendo visto esse histórico e a situação de pandemia ainda, é natural que haverá doravante um estresse muito grande de expectativas de momentos de retomadas e de velocidades dessa retomada pelo que nós estamos observando. Eu chamo a atenção também que durante esses 12 anos, pelo menos, que eu coligi de desempenho do setor de saúde suplementar, eu chamo a reflexão para que houve uma redistribuição interna de recursos na cadeia de atenção à saúde. Isso interessa muito ao gestor de RH. Houve uma evasão da atenção primária, ou seja, do cuidado primário das pessoas, para a secundária, diagnóstico, e da terciária, que finalmente são as internações, tratamentos prolongados. E por vários motivos, né? Porque houve uma valorização muito grande dessa atividade. E a ANS dispõe de uma série de dados mostrando que o aumento relativo de custos médicos e frequência de exame de internações concorreu para isso. E, consequentemente, houve uma mudança de distribuição de recursos na cadeia assistencial. Hoje, sabe-se que os custos de diagnóstico e de internações e tratamento são muito superiores do que os custos da atenção primária, né, de consultas, exames básicos, do que era há 12 anos atrás. Bem, o resultado é isso que eu chamo de uma relativa disputa distributiva entre o segmento que financiava, ou que financia, que são as operadoras de saúde de todos os matizes, e o segmento prestador de assistência. Disputa distributiva essa, que pode ter atrasado algumas mudanças muito importantes para a sustentabilidade do setor como um todo, que eu acho que as áreas de RH têm que passar a ser protagonistas. Essa situação atrasou temas importantes, como eu vou citar agora poucos. Primeiro, para mim, os mais importantes. A racionalidade da incorporação tecnológica.
A tecnologia incorporada, sem critérios. A prioridade para a atenção primária de saúde, como eu coloquei agora, todo tipo de atenção básica que previna, que evite exatamente que as outras atenções sejam acionadas. A prioridade para a promoção e prevenção de saúde, que é diferente da atenção básica. Todo tipo de prática e de hábito que leve as pessoas também a ter uma vida mais saudável. A revisão do modelo de remuneração de serviços médicos, que é baseado em quantidades, faz mais consulta ganha, faz mais exame ganha, faz mais interação ganha, por um modelo que remunere com relação à efetividade e ao desfecho clínico. E, finalmente, não menos importante, mas isso é algo um pouco, digamos, demanda talvez uma outra sessão como essas aqui, que é a revisão do marco legal da Lei 9656, enfim, que trata de 1998. Bem, na verdade, então, diante desse cenário, hoje, toda a cadeia de valor da saúde privada, ela sofre ou antecipa sofrimentos por conta da mobilidade que ela precisa e que ainda não se anuncia como solução. Nós sabemos o drama todo, muitas vezes, da impossibilidade das pessoas se locomoverem, ou mesmo da falta de vontade para fazer simples consultas, com medo muito forte do contágio. Esse sofrimento antecipado, que as pessoas estão, não só pessoas de empresas também, não parece ser um bom conselheiro de uma estrutura mais racional de revisão do modelo de financiamento e de provimento de serviço no tal novo mundo, que eu acredito que não vai ser tão novo assim. Mas voltando à relação entre atividade econômica, especialmente que estamos vivendo hoje, essa crise que sucedeu uma crise, ou melhor, foi resultado de uma crise de mobilidade e que sucedeu uma crise epidemiológica, a relação entre isso e a saúde suplementar, é óbvio que a retomada do crescimento vai depender crucialmente, doravante, do comportamento do produto, da renda e do emprego. Que as empresas todas que são associadas ou não associadas às associações de recursos humanos de empresas sabem o que é que eu estou falando. No polo dinâmico disso tudo, são exatamente os planos administrados pelos RHs de empresas que vão ditar o comportamento mais forte daqui para diante. E esses planos empresariais, claro, que dependem crucialmente do produto, ou seja, da produção das empresas e do emprego, seja o emprego direto, né, seja o emprego indireto através de seus vários fornecedores. Muito bem. Mas, de qualquer maneira, eu estou aqui para fazer cenário catastrófico. Ao contrário, o segurador ele é um otimista por natureza, senão não estaria na atividade, não estaria sempre apavorado com os riscos que ele administra. Eu entendo, então, que logo que a crise do vírus seja superada, a sustentabilidade do modelo privado de provimento à saúde, nessas 3 cadeias que comentei, voltará a ficar no centro dos debates. E no centro agora, esse é o ponto, que uma solução que supere esse conflito distributivo que nós estamos vendo, integre efetivamente as cadeias produtivas, todas, das operadoras, dos fornecedores, sejam eles hospitais, clínicas, laboratórios, produtores de fármacos e também, principalmente, dos contratantes dos benefícios. É certo que essa política, que a saúde, ela voltará, já está voltando, basta ver os jornais do dia, ao centro de políticas públicas e de benefícios privados, como proteção da mão de obra, principalmente vai estar no centro, absolutamente no centro. O medo do contágio, que infelizmente não vai terminar agora, nós sabemos disso. Nós podemos saber a extensão, não podemos saber a profundidade, mas sabemos que a persistência, infelizmente, haverá. E é preciso que nós tenhamos a responsabilidade de reconhecer isso para poder fazer a melhor gestão de recursos humanos possível. E os medos do meio ambiente, porque essa catástrofe, na verdade, que pode chamar assim, ela é uma, entre outras tantas, que já está acontecendo. Isso eles sabem. A questão do meio ambiente, principalmente a questão agora no Brasil do saneamento, que parece estar sendo melhor interessante. Mais importante do que tudo é que os hábitos dos consumidores e pacientes também não serão tão óbvios. Tudo vai depender exatamente desse ciclo de contágio que irá para frente e do comportamento de empresas e de empresários para interessar adequadamente essas necessidades. Essa questão dos hábitos também de gestor de saúde, eu tenho
tenho experiência, né, não apenas como atividade de segurador de saúde, mas também no meu permanente contato com o governo, tem experiência que há muita dificuldade dos reguladores do próprio governo transformarem rapidamente esses paradigmas novos, adaptando as situações de crise aguda. É melhor do que aguardar que o governo faça isso, que os agentes privados não individualmente, coletivamente, saiam na frente para pactuar o que eles necessitam. Eu não acredito em um novo normal mágico, repetido pela terceira vez, mas simplesmente de voltar a equacionar o que deveria ter sido normal na última década. Vide esses pontos que eu basicamente arranhei aqui, da racionalidade da incorporação tecnológica, da prioridade para a atenção primária, da prioridade para a promoção da prevenção de saúde, a mudança de modelo de remuneração de serviços médicos, revisão do marco legal. E para terminar, eu acho que eu devo estar chegando, esgotando, mas se não, é sempre de bom ouvir acabar a nossa peroração antes do tempo marcado. Eu vou citar aqui uma coisa que deve ser muito cara no sentido de a sua atenção para os RHs. Recentemente assisti um seminário, um webinar, que está presente o magistrado Antônio Saldanha Palheiro, ele é membro do Superior Tribunal de Justiça, em que diz assim, todo com tua clareza meridiana, a segurança constitui uma aspiração do ser humano para a perpetuação de todos os bens da vida. Quais são os bens esses? A vida, a saúde, a moradia, o patrimônio pessoal, a educação, o emprego e a atividade profissional. Tudo que o RH de uma empresa trata. Mas, dizia ele, como a segurança absoluta ela é objetivamente impossível de ser garantida, o mercado, as pessoas, buscaram alternativas para compensar monetariamente as possíveis adversidades, que é traduzido nos seguros. Eu acho que a mensagem finalíssima para mim é: senhores gestores de RH, se apoderem efetivamente da discussão sobre sistemas de saúde, porque são os senhores que estão mais próximos dos seus recursos, sejam eles ativos e saudáveis, sejam aqueles que são pacientes e que formam um mútuo extraordinário. Com essas palavras finais, que eu me despeço agora e jogo a bola de volta para o meu querido amigo Flávio Bitter. Muito obrigado. Márcio, nós te agradecemos aqui pelas suas palavras. Márcio fez aqui um belíssimo screening, né, da situação atual do mercado, sempre com grande, né, lucidez. E eu acho que ele, ao final, faz uma provocação aqui ao Sardinha, a quem eu já vou passar aqui a bola, né, que é primeiro, acho que ninguém, né, do novo normal, Márcio, ninguém muito acredita mesmo não, mas certamente, né, esse evento que estamos vivendo, ele acelerou algo que já estava em curso, né, particularmente o uso das tecnologias, a questão, né, da gente evitar a mobilidade, até por uma questão muitas vezes ecológica e de segurança e de conforto, e eu acho que algumas dessas acelerações já estavam em curso, né? Foi um evento que catalisou, né, e permitiu o engajamento das pessoas nisso. Eu acho que esse talvez seja aí a grande transformação. Mas voltando aqui, o Márcio finalizou provocando aqui, né, acho que a todos, esse exercício da liderança, né, que a gente precisa não aguardar, né, que leis, ou que agências reguladoras promovam mudanças, mas sermos nós mesmos agentes da mudança, na medida que a gente é capaz realmente de organizar, exigir, né, e fazermos diferença para aquela população que a gente assiste. Então, acho que com base nessa provocação, eu queria chamar aqui o Sardinha, para que ele possa, né, aqui nos brindar com a palavra dele e poder responder um pouco aí dessa provocação que o Márcio já largou aqui fazendo. Sardinha, seja, por favor, muito bem-vindo aqui. O palco é seu. Bom dia, Flávio. Você me ouve bem? Vou testar o microfone através de você, né? Tá perfeito, Sardinha. Muito bom rever, estarmos juntos novamente, né? Márcio, um grande abraço aí, também é muito bom. Assim, hoje é um prazer reencontrar, mesmo que virtualmente, né? Porque ficamos, de uma maneira geral, um pouco desconectados das nossas relações, né? De amizade presencial, profissional.
Bom, um agradecimento aí a todos que nos acompanham, que escolheram nos acompanhar nesse momento. A Lúcia Madeira, presidente da BRH do Rio de Janeiro, e também a Leila Felícia, presidente do Conselho. Eu só farei um pequeno reparo, eu não gostaria de falar em nome dos RHs, acho que tem tantos colegas profissionais que falam por eles mesmos, né? Eu vou tentar falar um pouquinho com o presidente da BRH, que está em contato com vários profissionais de recursos humanos, tentar refletir um pouquinho. Eu vou pegar até a provocação do Márcio, né, mudando um pouquinho a linha aqui de pensamento, né? O que se espera de recursos humanos no que diz respeito à saúde? Sem dúvida alguma, nós vamos ter que encontrar uma saúde para chamar de nossa, para denominar o que nós vamos entender por saúde daqui para diante, que é muito além e muito mais abrangente do que nós vimos tratando até então. É fato que esses tempos, a questão do novo normal realmente parece ser desaparecido, qualquer ideia nesse sentido, e pior do que isso, não estamos vivendo tempos tão transformadores como nós esperávamos, em que pudéssemos sair melhores, né? Numa linha de tempo, a noção de passado, presente e futuro deu uma pequena embaralhada. Na verdade, o passado passou a ser o ano de 1600 e 2019, né? Quer dizer, há um ano atrás, nós nos referimos a um passado, como se fosse um passado distante, inexistente, que nós imaginamos até se vai poder retornar ou não. E nós olhamos para um futuro em que, no primeiro momento, a grande fronteira que nos levaria até ele seria a vacinação, e hoje nós temos dúvida de quando que esse futuro será alcançado, de que maneira que vai ser alcançado, se seria a vacinação, a fronteira que nos indicaria que chegamos ao futuro que nós pretendemos saindo dessa crise, né? E nessa noção de espaço temporal, talvez a pergunta para a RH seria também no sentido, será que saímos dessa crise com a vacina, tomando a vacina como marco, ou na verdade essa crise só está começando, tal fato pelos desdobramentos de que nós teremos adiante por esses 2 anos que nós estamos vivendo em profunda crise. E me parece que seria prudente e de uma forma cautelosa acreditar que, na verdade, sair da crise vai ser uma coisa que não será durante muito tempo pelas consequências que elas trarão. Vamos retornar com um passivo muito grande. Algumas questões foram soterradas antes mesmo da crise. Só para dar um exemplo sem estender, em 2019 nós discutimos a questão, né, da mudança da aposentadoria, da mudança previdenciária, e essa discussão foi interrompida. Quais seriam as consequências do prolongamento da idade mínima para a aposentadoria? Então nós temos, antes da ruptura provocada para a crise, uma agenda que já precisava ser revista. E falando de agenda, a pergunta talvez seja nesse sentido. Qual será a agenda que nós, profissionais de recursos humanos, teremos que manejar daqui por diante? Antes de mais nada, uma referência, né? Nos últimos 20 anos eu trabalhei como diretor de recursos humanos. Eu comecei minha carreira como analista, como especialista de recursos humanos, no momento em que o papel do profissional de RH, eu chegava na empresa, eu trabalhava numa multinacional, que era referência no Brasil em termos de práticas de RH, mas eu chegava lá, trancava a porta da rua, entrava para dentro da empresa e começava a olhar para o que eu tinha que fazer. No final do dia, depois de saber quem eu teria que ter recrutado, selecionado, quem deveria ter sido treinado, quem deveria ter sido remunerado, eu abria a porta e ia para a rua me encontrar com a realidade. A agenda do profissional de RH vem cedendo um espaço nos itens tradicionais e vem se curvando cada vez mais, no bom sentido, a abraçar o que vem de fora da empresa, muito além dos muros das organizações. Então, um aspecto que a gente tem que repensar é qual será a nossa agenda, independente da crise, daqui por diante,
que vem sendo modificada e vem sendo influenciada cada vez mais pelo que acontece fora dos muros das organizações do que propriamente nos muros de organização. E nesse contexto de ter uma agenda reformatada pela realidade da sociedade, educação e saúde, por exemplo, vão ser preponderantes daqui para diante. Eu estou em São Paulo, né, e ontem eu vi aqui no Bom Dia São Paulo que o governo, a partir dos exames que foram realizados, identificava que a educação no Estado teve uma perda, na verdade, equivalente a 11 anos. Ou seja, hoje o nível educacional, medido pelos testes, mostra que os resultados alcançados correspondem a uma educação no Estado de São Paulo de 11 anos atrás. Então, o processo de recuperação não será necessariamente os mesmos meses que nós ficamos nessa crise. Mas como nosso assunto aqui é saúde, né, vamos deixar um pouco a educação adiante, né? Qual será o nosso papel dentro de educação? Se nós imaginarmos que no início da crise o RH teve um protagonismo muito grande, para dar 2 exemplos, ele foi o orientador, o farol que conduziu a rápida mobilidade para a segurança dos empregados dentro de uma figura jurídica que era o home office e de uma maneira absolutamente oriunda de uma ruptura, né? Então, todo mundo foi para home office sem que isso tivesse sido planejado e coube ao RH atuar de uma maneira como protagonista na preservação das atividades da empresa. Então, e aí começa uma tentativa de flexibilização e, novamente, o RH é o protagonista na figura dos protocolos de retorno ao trabalho, só para citar como exemplo. Então, o protagonismo do RH dentro dessa crise, acho que ficou claro para todo mundo, ele foi chamado, muito dele se esperou, correspondeu, e agora nós temos que ir um pouco adiante. Então, ir um pouco adiante, eu volto ao que eu falava no início, né, era a redefinição do que para nós será saúde e como que nós vamos ter que gerenciar. E aí começam mudanças realmente profundas, né? Vou tentar dar um exemplo em forma de caricatura, né? A saúde para o RH não será mais, de maneira alguma, a gestão do plano de saúde da empresa e os comentários de que a conta não fecha. A saúde não será mais a questão da CIPAT, né? Então, o conceito de saúde começa a ser um conceito mais abrangente, o que vai exigir de nós uma modéstia para dizer vamos ter que aprender muito nessa questão de saúde, na figura ampliada. Então, a questão da saúde, por exemplo, vai passar pelo RH no sentido de que nós temos um desbalanceamento muito grande entre o indivíduo e o coletivo, onde atitudes individuais colocam em risco hoje a coletividade. Os protocolos de retorno ao trabalho, que foram elaborados de uma maneira primorosa, cuidadosa por RH, mostrava o que basicamente cada um deveria fazer para se manter um ambiente seguro para si e para os demais. Mas ele, em alguns momentos, começou a ser violado, vulnerabilizado por atitudes individuais. E isso não só dentro das organizações, mas também pelo conjunto de acontecimentos que a gente assiste. Então, primeiro ponto, a agenda do RH já vem sendo refeita. Então, isso já era um fato que vinha acontecendo e sendo refeita cada vez mais a partir do que ocorre fora dos muros da organização e dentro da sociedade. O tema saúde vem para o centro da mesa, e precisa ser revisitado por nós. Vamos precisar aprender mais sobre saúde, até porque, como o Márcio falou, a saída, o retorno a uma estabilidade passa pela integração de todos os atores. Então, algumas divisões, algumas rusgas que haviam anteriormente nessa relação entre o beneficiário, a empresa, o prestador de saúde, os hospitais, a ANS, que é a autoridade pública, tudo isso vai ter que ser repensado, e aí existe uma oportunidade muito grande para o protagonismo, novamente, do RH, que, sem desmerecer nenhum outro profissional da empresa, sem dúvida alguma, o melhor interlocutor para construir as pontes
para que nós possamos sair dessa saúde de maneira integrada, de uma maneira conjunta. E a saída dessa crise de forma conjunta é, sem dúvida, a lei do menor esforço, a lei natural do menor esforço no bom sentido, em que todos nós, CPFs e CNPJs, fomos profundamente abalados pela crise, estamos, de certa maneira, vulnerabilizados, e sair dessa crise e retomar, né, uma excelência que nós desejamos é mais fácil ser feito em conjunto do que individualmente lidando com as fraquezas. Então, de uma maneira objetiva, sem me estender muito para abrir espaço para perguntas, nova agenda para o RH, um protagonismo, uma interlocução, né, sendo liderada por RH na construção de novas pontes e, principalmente, um aprendizado e uma capacidade de auxiliar para redefinir o que será saúde para recursos humanos e para a sociedade a partir de agora. Então, juntando a eles, mais do que, novamente, repetindo para finalizar, saúde não será mais administrar o plano de saúde da empresa, da organização, será entender tudo que envolve diretamente este e outros aspectos decorrente da sociedade. Quando eu pensar em saúde, por um exemplo, eu tenho que pensar na conduta de todos os indivíduos dentro de um contexto coletivo, se eles estão ou não sendo coerentes com o que eles passam. O RH vai ter que começar a ser um ator fundamental na ideia de que a saúde precisa ser mais universalizada. Novamente, nós temos o efeito decorrente da crise, o que ela em si provoca, e também os efeitos decorrentes de como ela nos encontrou. E a questão da saúde no Brasil é, sem dúvida alguma, uma questão muito delicada, em que a gente vê uma saúde, né, marcada por algumas pessoas que têm privilégio, no bom sentido, adquiriram legitimamente, mas na outra ponta, pessoas que ficaram de fora de uma saúde. E essa questão da sociedade tem que começar a ser tratada realmente pelas organizações através da pessoa de RH, porque os problemas relacionados à educação, saúde, tantos outros que estão do lado de fora, cercando as organizações, entram dentro das organizações, se refletem no mundo do trabalho, onde é o berçário natural de atuação do RH. Então, resumindo e concluindo, primeiro, revisitar a pauta. O profissional de RH tem que revisitar a pauta, considerando cada vez mais o que vem de fora dos muros da organização. Nesse aspecto, repensar o que é a saúde, entender que nós vamos ter que nos preparar para ser os protagonistas na gestão desse tema e entender esse tema de uma maneira muito mais ampliada. Muito mais do que, novamente, fazer CIPAT, contratar um plano de saúde ou ter um laboratório dentro das organizações. Para nós, RH, surge a oportunidade de responder de uma maneira nova, uma maneira esperada para esses novos desafios. Essa crise vem impulsionando todos os setores para que eles respondam, que tragam soluções novas. E nós, RH, vamos ter que trazer soluções novas. Eu vi uma expressão agora, recentemente, que é muito interessante, né? Antes nós trabalhávamos para tirar as pessoas da zona do conforto e, com isso, levá-las a um movimento de aprendizagem e renovação. Hoje nós temos que as pessoas estão mais do que numa zona de desconforto e precisamos trazer estabilidade. Então, nossa pauta vai mudar, precisamos nos preparar, precisamos atuar. E aqui fica uma mensagem final, porque como presidente da BRH, novamente tenho conversado com vários profissionais de recursos humanos de todo o Brasil, e é clara a intensidade com que nós, profissionais de recursos humanos, estamos nos dedicando. Quer dizer, se nós temos o pessoal da saúde, nos hospitais, na linha de frente, eu diria que dentro das organizações, quem está na linha de frente são os profissionais de recursos humanos, e além de ter assim um trabalho intenso, a certeza de que nós temos a competência para conduzir a elaboração dessa nova agenda, para conduzir novas soluções que possam dar continuidade ao enfrentamento dessa crise, que irá se perpetuar.
se não for a crise em si, as consequências da crise, né? Irão se perpetuar a partir daí. Mas tenho o sentimento que, apesar de tudo, me sinto, o pessoal de recursos humanos, funcionários, estão extremamente preparados. Bom, Flávio, eu não vou me estender, acho que nós temos perguntas, e aí talvez eu possa ser mais objetivo, direcionando a fala para as perguntas que surgirem, então. E o que eu não souber, o Márcio responde. Perfeito, Sardinha, obrigado. Márcio, seja novamente bem-vindo aqui ao painel. E tá chegando aqui algumas perguntas, queria, né, novamente convidá-los aqui para fazê-las, tá? E tem aqui uma pergunta que acho que talvez possa complementar um pouco aí dessa última fala, né, do Sardinha, que é como as operadoras podem apoiar o RH, né? Então, se Sardinha comentou muito aqui desse papel, né, primeiro de se capacitar, de entender, né, uma visão até muito mais holística, né, sobre da saúde, mas certamente as operadoras têm um papel fundamental de apoio, né, ou pelo menos precisa ter, né, se não tem no momento, né. Então, queria provocar ambos, né, como é que as operadoras então podem apoiar esse RH nesse novo papel que precisa desempenhar. Márcio, podemos começar com você? Pode, Flávio, um prazer. Eu vou ser um pouco rebelde, viu, Flávio? Você já me conhece nessa pergunta, né? Eu vou fazer até uma combinação, né? Eu achei assim, a abordagem do Paulo Sardinha muito boa, superlativa, né? Interessou esse tempo. Eu vou contar uma historinha rápida, né? Acontece que no final de 2008, está grande, está tendo ruído aí, hein? Você deve estar vendo. Acho que eu vou pedir só para você tem que mutar o seu microfone. Perfeito. Pronto, ficou bacana. Então, a história é a seguinte: lá em 2008, ou seja, muito antes da pandemia, uma enorme empresa do Vale do Silício americano resolveu tirar todo mundo lá dos seus postos de trabalho e mandar para casa. É um trabalho intelectual, não faz sentido aqui, né, estar os empregados, ainda mais nesse setor de atividade tão tecnológico, vamos chamar assim, né? Mandar todo mundo para casa. E junto, o que eles fizeram? Né? Como isso é uma mudança de paradigma enorme, eles criaram um concierge na empresa, Paulo. Então, que fazia de qualquer coisa, né? Marcava papá para as crianças, ticket para o teatro, né? Fazia a administração da vida das pessoas e tal. Bom, anos depois, uma vice-presidente de RH foi para o Conselho de Administração falando o seguinte: a produtividade caiu drasticamente na empresa. Demitiram o presidente, a presidente de RH virou presidente da empresa e mandou todo mundo de volta. Quebrou esse paradigma tudo ao contrário. E agora, estão voltando. Né? Fazendo um movimento inverso de novo para casa. Por que eu estou fazendo essa brincadeira? Essa questão do concierge, ela tem tudo a ver com o que o Paulo estava comentando agora e com o Flávio também comentou. Nesse novo mundo que se avizinha aí, né, eu estava vendo também outra estatística: 60% dos americanos querem permanecer em regime de home office, 30% em regime híbrido e apenas 10% querem voltar para o trabalho presencial. É óbvio que o trabalho vai ter que ser híbrido ou totalmente presencial, sei lá, dependendo da circunstância. Então, o RH e a operadora de saúde juntos, né, não podem se limitar efetivamente a fazer a administração do plano. Elas vão ter que fazer a administração da vida das pessoas como cidadãos que precisam ser amparados por planos. Plano de saúde, plano de vida, plano de recolocação no trabalho, plano de reciclagem, plano de conforto pessoal. Né? Porque eu não estou falando nisso da minha fala lá, enfim, da questão do novo cidadão, tem tudo a ver com isso. Né? E mais, hein, o que eu uso dizer, que eu estava esperando o Paulo acabar de falar para poder dar essa abordagem também, é que agora não apenas é a questão da doença, né, mas é a questão do contágio e a questão da exposição a todo tipo de porcaria que existe por aí, desculpe a expressão, só para brincar, né? Do meio ambiente, né? Do despejo de tratamento sanitário inadequado, do lixo acumulado nas ruas, enfim, da pobreza que traz outras tantas coisas. Então, esse cidadão das empresas,
ele vai ter que ser protagonista, inclusive, disso, a empresa junto com ele. Né? Ele vai ter que ser visto também como um agente de transformação da vida das pessoas. Né? Essa pessoa consciente ao ponto para isso. Olha, não é só a questão da prevenção é saúde, gente. Isso é o básico básico, né? Mas de outras tantas atitudes preservacionistas, né, de consciente, que o RH vai ter que entrar nesse pedaço para poder suprir pessoas que não estão em casa, gente. Não está em casa. É muito pouco contato, né, com as escolas, com educação formal ou com convívio formal. Né? Então, acho que esse espaço aí tem que ser, ele vai necessariamente ser ocupado pelo RH. E aí, Flávio, essa questão que você já sabe, você é mestre e doutor nesse negócio, né? De que a adaptação da gestão das empresas que provém, e não apenas saúde, não, hein? Vida e previdência também vai ter que se adaptar a isso. Ontem mesmo, só para terminar aqui rápido, estava vendo esse novo paradigma. Agora, o Banco Central vai exigir para todas as entidades do sistema financeiro nacional, parabéns, hein? Para todas as entidades do sistema financeiro nacional, pouco seguro vem junto, claro, já estou me preparando lá na CNCE, de ter métricas efetivas para o que se chama de ASG. Sustentabilidade, etc. Né? Mas não é só dizer que tem camada verde em cima do prédio, não. Ele vai ter que apontar efetivamente quais são as ações. Isso vai vir rapidamente também sobre todas as empresas, eu não tenho dúvida. Isso é imperativo do mundo hoje, senão a situação toda acaba, né? Se não houvesse preservação. Eu não sei se eu enderecei bem o que você esperava, Flávio, mas eu acho que é isso. Né? Acho que é na direção do que o Paulo Sargento está dizendo, o paradigma. Não é também, a gente não vai também inventar muita coisa, não, gente. Está tudo pronto aí, tá? Está tudo feito. A gente já se debruçou sobre isso, já discutiu, né? Agora é colocar em prática, colocar em marcha, né? Num ambiente um pouco mais complexo aí. É onde eu posso chegar até agora, Flávio. Perfeito, Márcio. Não, esses movimentos pendulares, né? A gente já viu vários, né? E estamos agora nesse momento aí realmente do home office, né? E dessas dificuldades aqui que você comenta. Mas eu acho que a gente pode dizer que, como tendência, né? Eu acho que a gente vai estar, sim, né? Em ambientes menos fechados, né? Digamos assim, ou controlados, né? E isso exige aqui, né, por parte de todos os agentes, realmente modificações no seu processo aqui de fornecimento, né, que seja de gestão ou de fornecimento aqui de serviços. Mas Paulo, queria devolver aqui para você a mesma pergunta, né, que você falou muito do novo papel, eu vou dizer novo, porque eu acho que é injusto, né, mas assim, um papel ainda mais relevante, né, do profissional de RH como de fato, né, dentre os profissionais das empresas, aquele que tem a liderança e a capacidade de compreensão e a sensibilidade, né, para poder juntar os aspectos financeiros, os aspectos do cuidado e o aspecto, né, de como exercer isso em prol da estratégia da companhia, tendo um papel realmente ainda mais crucial aqui nessa nova gestão, por conta, né, de todas essas modificações, né, e os desafios que a gente vê. Mas acho que a pergunta é: como é que você acha que as operadoras podem apoiar, então, nesse processo desse novo papel do RH que você comentava? Eu vou dar uma resposta bem objetiva, mas antes deixa eu fazer uma brincadeira. Eu concordo, Márcio e Flávio, que a ideia do novo normal desapareceu. Isso foi uma meme que surgiu aí para tentar acalentar os corações, né? Mas se mostrou, eu brinquei, que novo normal é esse, né? Perdi um monte de coisa boa, o que era ruim ficou pior ainda, né? Esse novo normal não por essa linha não está aí. E você falou uma coisa interessante, Flávio. Quando nós olhamos para o futuro, na verdade, o futuro que nós desejamos, em boa parte, é o retorno às questões que nós tínhamos no passado, a situação que nós vivemos no passado, pelo menos as boas situações que nós vivemos no passado, revisitado, né, com soluções mais adequadas. Então, nós podemos falar que, por exemplo, o RH tem que olhar e tem que ser um protagonista em transformar, em trabalhar pela universalização da saúde. Porque no nosso mundo de atuação, no nosso mundo de trabalho, nós temos uma influência direta do que acontece na educação e na saúde. Os indivíduos que nós recebemos nas nossas organizações
para trabalhar, né, são resultado do que aconteceu com esses indivíduos antes do ponto de vista de educação e saúde. Quanto melhor saúde e educação, melhor são os indivíduos, em tese, que nós recebemos no mundo do trabalho. Então, primeiro, atuar no mundo da universalização da saúde, buscando o retorno do que nós tínhamos de bom no passado, acrescido e revisitado com novas ideias. Como? Através, realmente, da integração. Eu não consigo enxergar daqui por diante uma relação de um RH da empresa com uma operadora baseada apenas numa discussão de custo, né? Eu tive o prazer de ligar para a Pascalina Dalbi, a pessoa que me sucedeu lá na empresa, onde eu me aposentei como diretor, e confirmar que a empresa mantém uma sinistralidade de 50%. Aliás, Flávio, a empresa está migrando aí pelo um presente aí que o Bradesco está recebendo, uma empresa com uma sinistralidade de 50%. Isso foi resultado, sem dúvida alguma, não foi só da ação do RH da empresa, de quando eu estive lá, e que ela continuou muito bem. Foi uma relação muito grande de interação com os vários atores, inclusive com a operadora que nos atendia, e a expectativa agora que continue com vocês. Então, a questão da integração entre esses atores é fundamental para dar energia para poder sair desse momento enfraquecido que nós temos e para chegar lá. Sendo objetivo, a BRH Brasil deverá apresentar em junho ou julho, né, o selo da empresa saudável. E esse selo da empresa saudável tende não só a reconhecer, mas, na verdade, incentivar as organizações que alcancem a excelência no trato da saúde da sua maneira mais ampla. Não é somente pela visão de custo e sinistralidade, da maneira mais ampla. E para a criação desse selo, nós temos a parceria de outras associações na área médica, da própria Agência Nacional de Saúde, né, que se tornou nossa parceira nesse projeto. Nós esperamos ter as operadoras juntos, porque a BRH não tem como disponibilizar um selo sozinha. Ela pode idealizar, como nós idealizamos, mas esse selo levará as empresas, a ambição das empresas e ao proveito da sociedade a partir da união. Então, uma maneira assim, objetiva e tangível de como que nós estamos nos movimentando é realmente, através do selo da empresa saudável, ser uma ação que movimenta todos os grandes parceiros, todos os grandes atores na área de saúde que precisam revisitar, remodelar as suas negociações, colocar novos termos na negociação. Não que a gente vai esquecer a questão de custo. O custo é uma coisa que dói em cada ator tem na questão do custo uma dor específica. Mas a estratégia de talvez reduzir a dor do custo para todo mundo é através da cooperação, em que a gente olha para a saúde como uma coisa mais universal que precisa ser amparada por todos de uma maneira negociada, mais colaborativa, menos intransigente, para no final, o esperado, a gente ter trabalhadores, sociedade, né, na questão da saúde muito mais atendidos e privilegiados e, se possível, com menos custo, né? Tem uma mágica que talvez possa ser feita aí, que é através da ação da gestão. Se nós continuarmos atuando de uma maneira fragmentada, olhando antes mais nada para os nossos interesses particulares, a organização, o beneficiário, a associação dos hospitais, as operadoras, quer dizer, esse modelo a gente já viu que até então ele teve lá a sua dose de eficiência, mas ele foi limitado. Diante do que a gente espera, né, de retomar o que perdemos de bom e melhorar pelo que vem da frente, é através de uma integração. Eu diria, para finalizar, o RH, que tem uma interlocução mais frequente com as operadoras, a RH e operadoras têm que ter uma interlocução absolutamente diferente e mais proativa, mais colaborativa, para que os dois e todos os atores envolvidos sejam
beneficiados e que a gente saia dessa angústia. Eu me lembro que a palavra mais utilizada antes era a conta não fecha, né? Vamos falar de saúde, a conta não fecha. Chegou o mês de reajuste, a conta não fecha, né? E nós temos que alterar isso de uma maneira profunda na maneira de negociar e de sentar à mesa. Perfeito, Sardinha. E se eu puder aqui contribuir, né, nesse debate, né, certamente, né, acho que, primeiro, né, esse tema de plano de saúde, a gente sabe como, né, ele é, de fato, uma alavanca de atratividade, né, para as empresas, né, é o benefício mais desejado, digamos assim, mais solicitado, né, pelo profissional daquela empresa, é também o benefício principal que apoia aqui a retenção, depois, obviamente, né, aí dos benefícios financeiros, mas ele precisa ser encarado, né, também sob um aspecto, né, para além só da atratividade, né? Então a gente tem visto muito esse movimento, né, das empresas em buscar planos que sejam de fato mais conectados, né, com essa consciência, né, de que apenas com né, você ter né, produtos que tenham só reembolso, que não privilegiem, né, o cuidado, a linha de cuidado, isso tende, né, a ter uma saúde muito fragmentada e muito complexa de se fazer a gestão. Então, a gente claramente observa, né, esses movimentos nas companhias, e eu acho que e outro movimento que a gente observa é realmente o RH, né, se capacitando, né, e tendo também um investimento grande em equipe para poder ter, né, um papel muito diferente daquele anterior, né? Um papel realmente de alguém que lidere, que tenha muito conhecimento, né, sobre o diagnóstico e que a partir desse diagnóstico possa, né, traçar ações para mudança, né, desse patamar, e isso sendo um processo aí contínuo, né, de reavaliação, né, e de busca. É isso que faz a diferença, né? E aí, Márcio, uma das perguntas que volta aqui, esse é um fórum de RH, Márcio, tem a seguinte pergunta aqui: quais as principais mudanças que a pandemia traz para o RH e como você vê esse futuro do RH? Então, acho que está uma pergunta que conecta, né, bastante aí com essa conversa que a gente iniciou. Você consegue explorar um pouquinho? Eu acho que sim, Flávio. É um pouco que agora tem que estar na prática, né? Aquela história que eu contei da empresa do Vale do Silício, né? E, na verdade, hoje, né, eu tenho essa experiência, você sabe. Tem mais ou menos uns 5 anos, né, que na função de presidente da CNSEG eu sou gestor de RH. Simples assim. Lá tem plano de saúde, lá tem plano de vida, etc. Né? E eu não podia morder a língua, né, Flávio? Na verdade, eu tinha que tentar praticar dentro da confederação, né, que tem cerca de 200 funcionários, a mesma coisa em que naquela época eu propugnava para o mercado como todo, nós juntos. Né? Então, eu acho que mudou muito, acho que você tem razão. Não importa o provedor, tá? Eu estou falando daqueles que, assim, digamos assim, que têm as melhores práticas, vamos chamar assim para tentar simplificar, né? Não, porque não existe gestão, né? Que as operadoras fazem gestão. Eu não acho isso. Né? Hoje, como gestor de um plano de saúde, né? Aliás, de um fornecedor plano de saúde, eu vejo que se avançou muito ao longo do tempo. Foi experimentado nesse período de pandemia. É um período dramático, né? Não apenas de atendimento, como também de seleção de alocação de pessoas que estão precisando. Né? Então, eu acho que isso é preciso que se fortaleça ainda mais no instrumento de gestão que as operadoras que merecem esse nome já têm. Os sistemas de prevenção, né, promoção de saúde já estão aí, enfim, na própria ANS ela premia todos. Né? Mas eu vou insistir naquele ponto, né, do que o Paulo já estava apontando também, de que não é só isso. Né? O Paulo falou, olha, pelo que eu entendi, tá, Sardinha, de que no caso das empresas que estão buscando o selo, né, de qualidade que implica exatamente em trazer, né, hábitos saudáveis para dentro da empresa, enfim, né, e o programa de promoção e prevenção, o que o RH pode fazer dentro das suas limitações junto aos seus colaboradores. E, é claro que cobrar, né, exigir que as operadoras elas façam também um trabalho convergente, né,
que elas também tenham programas que possam fortalecer a partir dos diagnósticos das ações dos RHs e tal. Né? Eu acompanho essa história, hoje, para mim, ainda isso está muito distante da minha avaliação, não está errado. Né? Como se fosse a polarização, o agente regulador, ele junta com os empregadores para poder fazer uma prática e depois ele vai conectar o mercado operador. O mercado operador tem que ter conectado desde já, nessa discussão, de forma a tornar mais produtiva, porque tem elementos, por exemplo, que não participam dessa relação da empresa com o seu colaborador. Agora, não menos importante, eu acho, é trazer para esse espaço, é isso que eu estou procurando sempre, tá falando desde o início, na minha fala, não sei se foi bem entendido, os prestadores de serviços, quaisquer que sejam eles, ou suas representações. Né? Também as práticas mudaram muito, a gente vê, né? A brutal produtividade, enfim, né? A modernidade, modernização da gestão, mas acho que isso é suficiente. Enquanto a cadeia da saúde, né, não foi encarada como alguma coisa, né, que está sob risco por força da distância entre custo e seu provimento, né, e trouxer para esse espaço todos, né, para que se possa melhorar ainda mais esse provimento, eu acho que nós sempre vamos estar com a espada, né, do custo atrás da cabeça, sempre perseguindo, por mais que a gente queira colocar a gestão na frente. Né? Eu acho que é isso que poderia, Flávio, endereçar. Tem outro ponto também importante, né? Eu estou chamando sempre atenção também. O controle, a avaliação, né, que nós fazemos é muito do instrumento do colaborador quando a gente vê, quando a gente interage com ele, quando faz palestra, quando demanda que eles participem de programas dessa natureza. Mas existe a vida como ela é. Né? A vida do hábito em casa, né? Principalmente agora com a pandemia. Né? Desde o trajeto tem casa, quer dizer, quais são esses hábitos que podem tornar as pessoas saudáveis. Acho que esse espaço também ele precisa ser olhado, precisa estar integrado nessa tríade aí. Quem fornece o benefício, quem realiza o benefício e quem lá na ponta atende, com esse espaço também das pessoas. Eu tenho visto isso lá na CNSEG, é um drama, não é um drama pequeno. Né? Você tem desde pessoas pela sua estação social que conseguem se isolar em casa para poder ter uma estação de trabalho, para poder interagir, com pessoas que estão fazendo esse mesmo espaço, né? A esposa transitando, né? Ou eventualmente a colaboradora transitando, a criança transitando, o que atrapalha muito, né? Não apenas a produtividade do trabalho, mas atrapalha também os bons hábitos. É preciso compreender exatamente qual a inserção que as pessoas têm. Isso o RH é mestre nisso, né? Tem a capacidade muito grande, né, de apoiar as pessoas na sua vida para melhorar os seus hábitos, que elas possam reagir bem a toda essa demanda, né, que acaba onerando os custos dos planos de saúde. Sim. A mesma coisa se aplica com vida, tá? E com previdência também, com questões diferentes. Né? Eu sei que a gente não veio aqui para abordar, eu gostaria muito até, porque eu também tenho uma experiência bastante interessante com o ciclo de vida lá dentro da nossa organização. Mas acho que é isso aí. Márcio, me permita, Márcio e Flávio, me permita, assim, objetivamente, você usou uma expressão. Quando nós falamos em cadeia de saúde, talvez uma imagem que forma na nossa cabeça é algo linear, né? Alguém pegando para alguém, entregando para alguém, que entrega para alguém. Esse modelo, no que diz respeito à saúde, como o Flávio utilizou, não é holístico. Ele é linear, ele é de entrega em que os atores não se conversam todos entre si. Então, repensar a cadeia de saúde talvez seja formar a ideia não de uma questão linear, mas de uma questão circular, em que todos se vejam, que todos se percebam e que todos sejam mais colaborativos e que possam alcançar os interesses de cada um como resultado de uma negociação colaborativa. Então, a ideia do selo não é dizer que essa empresa tem a menor sinistralidade ou que ela tem a melhor administração. Não, essa empresa, no sentido que o Flávio utilizou a palavra muito própria, né? Ela é uma empresa que percebe a saúde de uma questão holística, percebe dentro da sua organização, percebe fora da sua organização, e ela trata esse assunto de uma maneira mais ampla com a interlocução, uma boa interlocução com todos os atores que fazem parte dessa cadeia numa forma circular.
né? Era uma forma circular de agregação. Perfeito. Eu queria pedir, impressionante, mas acabou o nosso tempo, o papo estava ótimo. Eu queria pedir 2 minutos, 2 minutos mesmo, antes que a gente receba aqui um puxão de orelha aqui do Gil, para que o Márcio e o Paulo possam fazer aí suas observações finais. Márcio, por favor. Não vou tomar mais de um. Primeiro, só agradecer muitíssimo, né, ao Paulo e seus colegas da BHJ convite. E Flávio, né, foi uma alegria, uma honra, uma satisfação enorme te rever mesmo que virtualmente. Tá? E agradecer também a assistência de todos aí, perdoar por alguma falta de aprofundamento que vocês quisessem mais. Obrigado. Serginho. Tá sendo objetivo, Márcio, Flávio, só vou dar uma mensagem final. Acho que nós temos que reservar, como RHs, um espaço aí para o desconhecido que virá, né? Eu me lembro lá que em nos anos de 90, eu trabalhava na Xerox do Brasil, foi criado um cargo de gerente de produtos de desconhecidos. Eu me lembro disso até hoje. Quando foi criado e foi colocado isso no plano de cargos, todo mundo rolava de rir. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso era uma visão da empresa de que alguém teria que pensar no futuro, em que parte desse futuro é desconhecido e nós precisamos nos preparar não só para aquilo que nós planejamos, mas que também nós desconhecemos. Acho que a saúde vai trazer um pouco, né, de uma realidade futura em que não só o que nós planejamos, vamos ter que lidar com uma nova ordem que é até um pouco desconhecida. Isso que nós falamos de uma cadeia circular em vez de linear implica em restabelecer negociações com elementos talvez um pouco não conhecidos hoje. Então, a ideia de que nós temos que trabalhar com muita atenção com o que virá, reservando, pensando muito, porque essa crise nos trouxe até aqui por força de uma ruptura. E nós estamos tentando planejar como sair dela, né, e não será por ruptura, mas nós temos que admitir que tem uns elementos aí que nós precisamos lidar com as surpresas que virão e lidar de forma agregada, com todos esses atores, e aí as operadoras, a CNSEG, temos que sentar juntos para encontrar ninguém vai conseguir isoladamente uma boa solução para a saúde se trabalhar de forma isolada. Então, fico muito feliz nesse painel em demonstrar aqui em 3 pessoas que representam, fazem parte, né, de atores, esse pensamento agregador para adiante. Desculpe, acho que eu me alonguei um pouco, mas é isso. Muito obrigado, Paulo, Márcio. Gil, é com você. Devolvo a palavra.